Fala, meu amigo, estamos de volta e agora nós vamos estudar sobre as orações subordinadas, certo? Só que a primeira parte do nosso curso de orações subordinadas, que a gente vai dividir aqui em 3 grupos, né? É falar sobre as orações subordinadas adverbiais, tá bom? Então você vai ver que ela pode ser uma adjetiva, uma substantiva ou uma adverbial. Beleza, professor, e no que isso é útil para mim? Eu quero agora que você enxergue o quanto esse assunto é inteligente. Por quê? Porque o cara que inventou isso, pessoal, ele conseguiu notar que uma oração toda conseguiria ter o valor de uma única palavra. É isso. Vamos lá. Eu estou dizendo para você agora, pessoal, que se você está diante de uma oração adjetiva, quer dizer que você tem uma oração que tem o valor de uma única palavra. Isso. E de que palavra seria essa? De um adjetivo. Se você está diante de uma oração substantiva, quer dizer que você está diante de uma oração que tem o valor de uma única palavra, de um substantivo. Agora, se você está diante de uma oração adverbial, a mesma coisa, aquela oração toda tem um valor de circunstância que é um adverbial. William, mostra isso para mim. Deixa eu colocar um exemplo aqui para comprovar a minha tese. Ó. Se eu digo para você assim, ó, a roupa que usei rasgou. Essa é uma frase. Vamos analisar mais uma. Olha a próxima frase, ó. Quero que você aprenda. Nessas duas frases que eu criei, eu tenho a representação de 2 períodos compostos, tá bom? Eu vou dar o nome das orações aqui para vocês perceberem o que eu estou dizendo, ó. A primeira diz, a roupa que usei rasgou. Isso daqui no meio, pessoal, ó, é uma representação de uma oração adjetiva, um dos assuntos que a gente vai estudar, tá? Calma aí. A outra, quero que você aprenda. Esse que você aprenda é uma representação de uma oração substantiva, por exemplo. Certo? Muito bem. Professor, e aí? E aí, pessoal, que eu quero que você entenda comigo que essas orações em destaque têm um valor de uma única palavra. Por exemplo, se eu estou dizendo para você que, olha lá, ó, vou colocar aqui numa outra cor. Se eu estou dizendo para você que a roupa que usei rasgou, concorda comigo que se isso é uma oração subordinada com o valor de adjetivo, eu posso trocar essa oração por um adjetivo. É isso. Então quer ver uma coisa? Ó? Pensa num adjetivo qualquer aí. Velha, pode ser. Posso trocar que eu usei por velha. A roupa velha rasgou. E velha é ou não é uma característica da roupa? É um adjetivo. Então é exatamente isso que eu estou te falando. Os caras conseguiram entender que as orações elas têm os seus próprios valores entre essas 3 palavras, entre esses 3 grupos, adjetivo, substantivo e advérbio. Pode ver, pessoal, que no último caso, ó, eu tenho um valor lógico se eu trocar o termo que você aprenda por um substantivo. Afinal de contas, estamos diante de uma oração subordinada com um valor de substantivo. Pensa em qualquer substantivo aí, pô. Aqui, ó. Sei lá, abraço. Sei lá, água. Eu quero água. Tem ou não tem um valor lógico trocar que você aprenda por água? Tá? Eu não estou falando de sentido igual, estou falando de ter valor lógico. Dá para trocar por um substantivo. Dá para eu enxergar um adjetivo no lugar da outra oração. E da mesma forma a gente vai conseguir fazer para as adverbiais. Certo? Agora preste atenção na confusão. Ó. Aqui, pessoal, eu estou dizendo que nas nossas orações subordinadas, vocês têm aqui, ó, 9 possibilidades. 9. Causa, consequência, comparação, conformidade, concessão, condição, proporção, finalidade e tempo. A gente vai ver que para cada um desses nomes eu tenho um valor semântico. Mas é claro, todas essas orações desempenham um papel sintático. De qual papel a gente está falando? Estamos falando de um adjunto adverbial. A oração adverbial, ela tem o valor de um adjunto adverbial.
adjunta adverbial este que já foi estudado na nossa aula de período simples. Presta atenção então, pessoal, que quando eu falo de orações subordinadas, as funções aparecem. Pode ver que na substantivo eu tenho sujeito, eu tenho objeto direto e indireto, predicativo, complemento nominal, aposto. As orações adjetivas a gente vai ver que ela vai ter um valor de adjunta de nominal. Então a função sintática tem para todo lado aqui, pessoal. Entendeu a brincadeira? Então assim, ó, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar uma olhada no assunto orações subordinadas adverbiais e a gente vai fazer o quê? Nós vamos entender toda a brincadeira daqui. Nós vamos ver, pessoal, um por um, vamos entender qual é o sentido que ela passa e quais são as conjunções que podem ser utilizadas. Tudo bem? Então, agora, passamos por período composto por coordenação e vamos começar com aquele assunto que normalmente cai na prova, que é falar sobre as orações subordinadas, porque tem muito mais opção de escolha para fazer uma questão. Então, vamos lá nas adverbiais e o primeiro grupo que a gente fala é das causais. Então, vem comigo, ó. Vou mostrar para vocês. Orações adverbiais causais, ou seja, toda oração causal, pessoal, ela apresenta a causa de uma consequência que foi expressa na oração principal. Uma informação que eu não posso deixar passar. Olha isso, pessoal. Quando eu falo para vocês sobre orações subordinadas, você precisa enxergar isso daqui, ó. Na oração subordinada, você vai ter uma oração principal e a sua oração subordinada. A oração subordinada é aquela que trabalha em função da principal. A oração principal, por exemplo, por sua vez, ela não vai ter um elemento de ligação no início, tipo uma conjunção, pronome relativo não vai ter, entendeu? E não é para pensar assim, ó, a oração subordinada sempre vai vir depois. Não, pode vir antes, tá bom? Acontece que por uma ordem direta, uma organização didática, a gente vai ver o que, pessoal? Que a oração principal, ela aparece antes da oração subordinada, tudo bem? Então vamos lá, ó. Vocês já sabem que o que determina aqui a brincadeira é a conjunção. Então eu estou falando para você aqui na frase, estava no hospital já que sofreram um acidente. Então preste atenção no que está acontecendo. Olha a outra. Levaremos tempo até chegar lá, uma vez que o carro teve problemas. Olha isso. Uma vez que o carro teve problemas. Recebemos a mais no salário, porque fizemos horas extras. Muito bem. Beleza. Aqui a gente já começa a querer desmistificar algumas coisas, pessoal. Vocês estão vendo que em todos os casos eu tenho uma oração que trabalha em função da outra para indicar a causa do que havia acontecido antes? Olha, pessoal, eu estava no hospital. Essa já é a minha consequência. Porque qual foi a causa? Sofreram um acidente. Você entendeu a brincadeira? Vejam, Alça. Levaremos tempo até chegar lá, uma vez que o carro teve problemas. Então preste atenção. Ele vai demorar a chegar, não vai? Mas qual foi a causa? O carro ter tido problemas. Beleza? Vejam. Recebemos a mais no salário, porque fizemos hora extras. Pessoal, receber a mais, consequência. Qual foi a causa de ter recebido a mais? As horas extras que eles fizeram. Vocês entenderam essa brincadeira, pessoal? Porque isso daqui é importantíssimo. Você vai fazer uma prova de concurso público em que o cara ele vai querer saber de você exatamente esse valor de causa e efeito. Causa e efeito também é um nomezinho importante. Ele pode falar assim, encontra para mim a causa e encontra o seu possível efeito. A gente aqui está chamando de causa e consequência, que é um nome mais comum, mas pode ser efeito também, tá bom? Mas, pessoal, o que marca para mim a causa e efeito são as conjunções, beleza? Mas antes disso, porque você está vendo que algumas palavras vão acabar por se repetir. Então, pessoal, chegou o momento em que eu preciso fazer uma diferenciação importante. Willy, qual a diferenciação? Quando você viu esse porquê aqui, por exemplo, você pode ter dúvida, porque esse porquezinho que eu coloquei aqui, ó, deixa eu marcar aqui diferente. Esse porquê aqui, ele também pode aparecer como uma explicação. Aí vem a dúvida. Professor, quando é que vai ser uma causa, quando é que vai ser uma explicação? Tá? Vejam que mais à frente a gente vai fazer essa diferenciação acerca das orações adjetivas, tá bom? Porque tem uma explicativa lá também. Então vou falar para você, ó. Pessoal, tudo depende do que acontece primeiro. Se você tiver esse raciocínio, você não vai vacilar e não vai errar a questão. Observa, por exemplo, ó. Quando eu digo para você, recebemos a mais porque fizemos horas extras. Beleza.
Vou escrever mais algumas frases aqui, ó. Vejam essa frase aqui, ó. Choveu muito. Porque as ruas estão alagadas. Olha isso, gente. Vamos analisar somente a lógica do porquezinho. Choveu muito porque as ruas estão alagadas e recebemos a mais porque fizemos horas extras. Então vamos lá. Eu te pergunto, na frase, ou melhor, na oração que diz as ruas estão alagadas, o ato de estar alagado acontece antes ou depois da ação de chover? Aí você vai me falar, William, primeiro chove e depois a rua fica alagada. Não é assim? Agora, olha a outra, ó. Recebemos a mais no salário, porque fizemos horas extras. E agora, gente? O que acontece primeiro? Receber hora extra acontece antes ou depois de você receber a mais pelo trabalho? Desculpa. Fazer hora extra não acontece antes? Então, vou te falar aqui, ó. Toda vez o que acontecer antes tem valor de causa. Quando eu digo para você que choveu muito porque as ruas estão alagadas, pode ver que a rua está alagada acontece depois da ação de chover. Então, toda vez que acontece depois, você tem uma explicação. Entendeu a brincadeira? Então, repetindo, ó, vamos lá, mais uma vez para ficar claro. Vou colocar outra frase parecida, ó. Aqui, ó. As ruas estão alagadas. As ruas estão alagadas porque choveu muito. Olha agora, pessoal. As ruas estão alagadas porque choveu muito. Aí eu vou falar para você, ó. Quando eu disse porque choveu muito, o chover muito acontece antes ou depois da rua ficar alagada? Antes. E tudo que acontece antes faz com que eu entenda uma ideia de causa. Antes. Tudo que acontece depois, ali onde você tem o porquê, tem um valor de explicação. Então vamos dar nome para as orações? Aqui, nas três primeiras, pessoal, nós sabemos que nós estamos diante de orações, aqui no amarelo, ó, orações subordinadas adverbiais com valor de causa. A causa, porque a consequência aparece na oração principal. Mas eu repito, pessoal, você vai ter que chamar todas essas orações aqui antes de orações principais. Beleza? Já naquele caso onde eu coloquei choveu muito porque as ruas estão alagadas, ao perceber que a informação de as ruas estão alagadas funciona como uma explicação, então a nossa nomenclatura vai ser diferente. Isso daqui vai ser uma oração coordenada assindética e essa ao lado será uma oração coordenada sindética com valor de explicação. Certo? Beleza. Então vejam que a gente já fez aqui uma diferenciação importante que é normal de ser cobrado em prova e sempre é uma confusão. Então pensa com carinho, analisa essa situação aqui sobre ser causa, ser explicação como coisa diferente. Beleza? E aí eu mostro para vocês que eu tenho aqui esse mundo de conjunções aqui ainda que conseguem trabalhar com o valor de causa. Tá, pessoal? Então lembrando, causa é aquilo que indica a causa do que foi mencionado como consequência na oração principal. Beleza? Então, primeira oração adverbial que a gente trabalha. Vamos ver mais? Vamos ver mais. Aqui, ó. Orações subordinadas adverbiais, agora elas são as comparativas. Então, vamos lá. Comparativas. Pessoal, vejam lá, ó. Ele é tão interessante quanto você. O bolo estava tão doce assim como açúcar puro. As flores eram mais belas do que o azul do mar. Mais que, tão quanto, tão como. Então, pessoal, observa, ó. Eu não tenho muito o que explicar sobre uma comparação, pô. Então vejam, ó, ele é tão interessante quanto você. O cuidado que você precisa ter é que realmente você não enxerga o outro verbo, mas a gente já comentou sobre isso. O verbo vem subentendido. Ele é tão interessante quanto você é interessante. Então ele não coloca só para não ter uma repetição, mas que existe, a informação ali existe, ó.
O bolo estava tão doce, assim como o açúcar puro. Então pode ver que tão doce assim como, a gente tem uma ideia de uma comparação também. Beleza? Agora, no outro eu tenho ainda aqui, ó, mais que, e a gente vai ver que essas comparações podem ser para mais e para menos, né, pessoal? Posso falar de um comparativo para superioridade, para inferioridade, de igualdade, tudo isso aí a gente já sabe que existe. Então, a ideia de comparação aparece e aqui estão mencionadas algumas de suas conjunções, beleza? Então vai lá, como, tal qual, né, assim como, tanto quanto, enfim, esses caras aqui carregam um valor de comparação e na comparação o nome é mais lógico, beleza? E é mais fácil de você conseguir identificar. Bora ver mais? Olha a próxima. A minha oração é chamada de oração subordinada adverbial concessiva. E se ela é uma concessiva, pessoal, esse é um caso que os caras amam colocar na prova e eu morro de medo desse assunto na prova, por quê? Porque ser concessivo é um nomezinho que a gente não usa no dia a dia, né? Mas ser concessivo, pessoal, é fazer com que haja uma quebra de expectativa, tá bom? Você vai, de fato, quebrar a expectativa. Você está esperando que aconteça uma coisa e acontece outra, tá bom? Então vejam, ó. Mesmo que jogasse um balde de água fria nele, ele não acordaria. Pode ver, pessoal, que o mesmo que traz a minha quebra de expectativa. Ó, o mesmo que. William, por quê? Porque, galera, se você vai jogar um balde de água fria em alguém, a expectativa é de que ele acorde. Mas ele falou, mesmo que jogasse, o cara não acordaria, tá bom? Depois, olha isso. Ele não ficaria triste ainda que nós morrêssemos. Olha lá, pessoal, frase pesada, né? Mas olha isso, ó. O ainda que é uma outra conjunção, no caso uma locução conjuntiva, que tem um valor de concessão. E nessa concessão, o que a gente consegue enxergar? Outra quebra de expectativa. Ó, ele não ficaria triste ainda que nós morrêssemos. Porque, poxa, se a gente morrer, a expectativa é de que alguém fique triste, não é verdade? Então isso é uma concessão. Vejam a próxima. Ficaria sossegado ainda se o incomodasse. Mais uma vez, o ainda se traz um valor de concessão. E aí eu vou mostrar para vocês, ó. Olha lá. Essas orações que eu estou marcando agora, pessoal, todas elas são orações subordinadas, chamadas de orações subordinadas adverbiais com valor de concessão. Tá bom? E vejam que as conjunções concessivas aparecem aqui, sendo a conjunção embora aquela mais cobrada de todas, né? O embora, o conquanto, o posto que, esses caras, eles amam aparecer na prova. Principalmente esse conquanto, que você nunca na vida vai inventar uma frase com esse negócio, mas ele aparece na sua prova. Então, olha lá, pessoal, ao olhar para as conjunções eu consigo enxergar as orações subordinadas. Vejam que eu marquei as orações subordinadas, só queria deixar uma ênfase aqui a esse item, que isso aqui é uma oração principal. Professor, mas a oração principal vem depois? Vem, e inclusive a vírgula aparece ali para marcar que nós estamos diante de uma oração principal que não está no seu local de origem. Tá bom? Tanto é, pessoal, que a gente está vendo aqui a vírgula. Se toda oração adverbial tem um valor de adjunto adverbial, eu posso considerar então que isso tudo aqui, pessoal, é um adjunto adverbial longo, né? De longa duração, aquele com mais de 2 palavras. E por isso essa vírgula aqui passa a ser uma obrigação. Beleza. Agora olha aí, pessoal, olha um monte de conjunção que você deve conhecer. Todas elas aqui carregam um valor de concessão, certo? E aí eu vou falar, aquela leitura básica, tentar resolver questões, procurar pelas conjunções aqui, faz com que você evolua bastante, tá bom? Concessiva foi a do meu slide. Vamos para a próxima. As condicionais. Pô, pessoal, eu sei que vocês estudam até mesmo raciocínio lógico, o professor de raciocínio lógico, ele ama falar de causa e efeito, né? E a gente vai ver que isso pode acontecer num sim, então, né? Numa condição, beleza? Né, o bicondicional, enfim, como for o nome lá no raciocínio lógico. Mas vou falar para você, ó, contarei a teus pais, salvo se você me prometer uma coisa. Ó, pessoal, ele não criou uma condição para aquele efeito. Veja a próxima. Denunciarei você caso faça isso novamente. Olha a palavra caso, criando uma condição. E veja a próxima. Não me manifestarei se você não me quiser. Vejam que o se
ele aqui traz um valor de condição e por isso estamos diante de orações subordinadas adverbiais condicionais. Todas as outras que apareceram aqui eram as nossas orações principais. Beleza? E aí vejam, pessoal, que até um desde que na maioria das vezes aparece como tempo, pode ser analisado como uma ideia condicional. Ó, eu te ajudo, desde que você me pague. Tá vendo? Então, desde que tem valor de condição. Eu posso, a gente vai ver mais à frente, desde que também pode funcionar como tempo. Ó, estou aqui desde que a aula começou. Então, você tem que, eu sei que eu estou pedindo para você decorar para conseguir encaixar os caras, mas pessoal, por favor, percebe comigo que tudo tem a ver com semântica, tá bom? Então, a todo momento, você vai procurando pelo valor semântico das conjunções, beleza? Então, condicional. Bora mais uma? Olha agora, o nome dela é conformativa. E na conformativa, pessoal, você vai ver o seguinte, ó, que a gente vai ver que o cara vai estar sempre em acordo com aquilo que já foi mencionado, ou com o caso da oração principal. E aí você vai ver, pessoal, que as conjunções de acordo com, segundo, conforme, essas conjunções aparecem. Então, olha lá, ó. De acordo com o que o professor nos disse, essa é a oração subordinada adverbial conformativa. Estas conjunções são as mais fáceis. E realmente, olha só são essas. E aí a gente vai ver que esses camaradas aqui trazem esse valor de conformidade. Eu queria fazer uma ressalva aqui, por exemplo, pessoal, acerca desta palavra aqui, ó, segundo, que nasce sendo um numeral. Você sabe, isso daqui, gente, passa por um processo chamado de derivação imprópria, onde eu troco o camarada de classe de palavra. Então, a palavra segundo funciona para mim como uma conjunção neste momento. Por quê? Porque ela vai trazer um valor conformativo, tá bom? Segundo o noticiário, diminuiu o desemprego. Então, de acordo com, é isso. Conforme, enfim, esses caras trazem um valor de conformidade. Beleza, fácil. Consecutiva. Aqui nós temos um problema. Por quê? Porque quando eu falo para você sobre a consecutiva, pessoal, você vai lembrar assim, ó, a causa e a consequência sempre estarão juntas. Não tem como essa situação acontecer uma sem a outra. Se você tem causa, você tem consequência. Se você tem consequência, você tem causa. Certo? Elas estão ali de mãos dadas. Então, vou falar para você o seguinte, ó, que neste caso a gente vai tratar de consequência a oração subordinada. Só para reforçar, lá na parte, vou voltar aqui para vocês, ó. Lá na parte das orações causais, que a gente já comentou, aquilo que eu chamava de oração principal... Opa! Cadê? Aquilo que eu chamava de oração principal, aqui, ó, pessoal, oração principal, que são esses camaradas aqui, todos eles carregavam um valor de consequência. E as orações subordinadas, aquelas em amarelo, tinham um valor de causa. O que vai acontecer agora, pessoal, é algo diferente. Vejam, eu terei uma consequência, tá aqui, ó, ele já disse que a oração é consecutiva, só que essa consequência, ela vai acontecer de que forma? Na oração subordinada. Então é necessário que você encontre a conjunção que tenha esse valor. Por isso, pessoal, pensa só. Nadou de maneira que chegara lá rapidamente. Ó, nadou de maneira que chegara lá rapidamente. Beleza. Olha a próxima, ó. Demorou muito, tanto que chegara atrasado. Tanto que chegara atrasado. Olha a próxima. Foi se afastando tanto que quase caíra no lago logo atrás. Então, ó, foi se afastando tanto que quase caíra. Olha, pessoal, ó, vamos junto. Nadou tanto que chegara lá rapidamente. Pessoal, ele chegar rapidamente lá, pessoal, foi uma consequência, tá aqui, ó, uma consequência de uma causa. Qual foi a causa? Ter nadado. Beleza? Então, vejam a próxima. Demorou muito, tanto que chegar atrasado. Então, vejam, pessoal, chegar atrasado é uma consequência da demora. Depois, foi se afastando tanto que caíra no lago logo atrás. Então, vejam uma coisa importante, ó. Quando você encontra a conjunção que e ela for precedida por esses termos aqui, pessoal, tal, tamanho, tanto, né, tão,
Esses termos intensificadores, eles vão fazer com que a palavrinha que se torne uma conjunção consecutiva. Então, por favor, vamos aprender. Ó, eu estou falando para você que nós estamos diante de orações principais e que as minhas orações subordinadas adverbiais agora, elas apresentam um valor de consequência. Não é a causa. A causa aparece na oração principal. Só que você não vai chamar a oração principal de oração causal, porque o nome dela já é oração principal. Beleza? Muito cuidado com esse tipo de nomenclatura. Mas se ele perguntar para você se existe um valor de causa ali, você vai dizer que sim. Você só não vai dizer que é o nome da oração, porque a oração é uma oração principal. Beleza? Então a oração subordinada com valor de consequência aparecendo aqui. Normalmente, pessoal, aparece com esses caras, ó, o que precedido desses intensificadores. Normalmente aparece assim. Beleza? Show de bola. Bora mais uma? Orações subordinadas adverbiais finais. Aí tu vai falar, Will, é a última? Não, não é a última. Se ela é final, pessoal, quer dizer que ela tem um valor de finalidade. Vamos anotar isso aqui, ó. Tem um valor, tá aqui, ó, final, tem um valor de finalidade. Quando eu falo para você finalidade, pessoal, eu estou falando de um objetivo, tá? Não é o fim do texto, pelo amor de Deus, não me entende errado. Então, olha lá, ó. Corremos a fim de que alcançássemos todos. Então, vê que num caso como esse, gente, o termo a fim de que traz um valor de finalidade. A fim de que alcançássemos todos. É a finalidade para a qual ele correu. Beleza? Olha a próxima. Empurrando-a para longe para que não ouvisse a conversa. Ó, pessoal, eu estou empurrando alguém para longe para quê? Para ouvir a conversa. Então, com que finalidade que eu empurrava alguém? Para que a pessoa não ouvisse a conversa. Então, mais uma vez, uma finalidade. Vejam a próxima. Sairia para ter que trabalhar. Ó, pessoal, vejam, para ter que trabalhar, mais uma vez um valor de finalidade. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Como é que eu vou dizer? O brasileiro, pessoal, ele foi criado para não saber utilizar conjunção e preposição. Quando a gente usa a língua portuguesa, a gente simplesmente coloca de qualquer jeito esses camaradas aqui. E aí eu vou dizer para você que a gente desde pequeno vem aprendendo o uso das preposições, por exemplo, de forma errada. Por quê? Estou falando da preposição porque a preposição também é uma ligação e ela ajuda no valor semântico desses caras. Então, por exemplo, você aprendeu desde pequeno, tipo assim, ó, parabéns pra você. E até o parabéns pra você tá errado, filho. Olha que merda. Então, tipo assim, ó, quando eu falo pra você assim, ó, parabéns para você, o para carrega o valor de finalidade. Não fica certo, o certo deveria ser parabéns a você. Mas você concorda comigo que a letra da música não tem mais graça? Parabéns a você, né? Ninguém vai fazer isso. Então entenda, pessoal, que o valor de finalidade ele aparece por conta da nossa preposição para. E a gente vai ver que esse a fim de que, o para que, esses caras aparecem com muita frequência na nossa prova. Beleza? E aí vejam, o valor que eu tenho agora é um valor de finalidade. Não esquece, ser finalidade não é finalizar o texto. Aquilo que a gente quer que finalize é o da conclusão que a gente viu lá na coordenada. Tá bom? Então, final. Bora mais. Estou falando para você agora sobre as orações adverbiais proporcionais. Estamos acabando, viu? Estamos chegando lá. Nas orações só são 9. Nas orações proporcionais, o que nós temos? Uma ideia de proporção. Algo que ocorre em proporção com outra situação. Então, olha o que eu fiz. Ó. Quanto mais, mais. Mais quente quanto menos nos aproximamos. Então, quanto mais quente, né? Melhor. Mais quente quanto menos nos aproximarmos. Desculpa, eu estava lendo errado. Então, ó, quanto menos nos aproximarmos, mais quente vai ficar. Beleza? Então vejam que ele fez uma ideia de proporção também aqui no quanto menos mais, tá? Ele só colocou de forma inversa, até para eu ler e me enrolei. Mas é isso, então aqui tem uma ideia de proporção. Na outra, isso é feio tanto quanto um crime. Ó, pessoal, nesse caso, pode ver que ele faz a ideia de proporção entre os elementos. Então, os caras que a gente precisa saber são esses, ó. A medida que, a proporção que,
ao passo que quanto mais, quanto mais, menos, beleza? Aqui nós teremos valores proporcionais. E eu queria dar ênfase a um cara, ó. Queria dar ênfase a isso aqui, ó. Ao à medida que. Olha como é que escreve a forma, pessoal. Sempre será assim. A ideia de proporção com o à medida que vai ser dessa forma, com crase desse jeito. Nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos. Só que eu queria voltar aqui a um outro slide para mostrar para você uma coisa, ó. Deixa eu ver onde ele está. Ele está aqui. Está aqui, sim, ó. Aqui, gente, olha só. Eu acabei de falar para você sobre o à medida que. Agora, olha esse cara bem aqui, gente. Na medida em que. Bem parecido, né? Pois bem, agora você vai reparar nisso. O na medida em que, ele é um causal. Aquele outro que a gente trabalhou lá, pessoal, lá na proporção, ele é o à medida que. Então, vê, o primeiro, na medida em que é causa. À medida que é proporção. Muito cuidado, porque quando ele coloca isso para virar uma pegadinha na prova, é leso, o caboclo erra que nem vê. Tá bom? Então, muito cuidado. Proporção são esses caras aqui. E a gente chega à parte das temporais, né? Que é para fechar, então, esse bloco aqui de orações adverbiais, né? Que nós temos. E aí eu vou falar para você que agora nós vamos falar sobre as temporais. Ou seja, não vou falar de nenhum vendaval, eu vou falar de tempo. Estou dizendo para você que as orações adverbiais, elas marcam um tempo. Então vejam, ó. Antes que anoiteça, já terei ido à minha casa. Então, antes que anoiteça é uma oração que tem um valor de tempo. Vejam, enquanto houver paz, todos serão felizes. Então, quando todos serão felizes? Enquanto houver paz. Olha a outra. Todos os atletas correram assim que foi dada a largada. Então, vejam esse caso, ó. Assim que a largada foi dada, né? Na verdade. Então, vejam que o assim que, vou marcar aqui para vocês. O assim que, o enquanto, o antes que, esses caras marcam o tempo da brincadeira. E sim, pessoal, ele vai perguntar para você assim, ó. Ah, o trecho em destaque marca um valor temporal? Então, a gente vai ver que esse valor temporal realmente responde a um quando. E você vai ver que o quando está aqui, pessoal, porque ele é muito utilizado. Enquanto, vejam desde que a gente já comentou agora há pouco. Então, esses caras aqui, eles trazem um valor de tempo para a nossa oração. Beleza? Então, pessoal, vejam, ó. Nós falamos sobre cada uma das orações adverbiais, tá? São 9 padrões. E aqui abaixo, pessoal, você pode dar uma lida, rever essa aula, pode ver um por um, procurar por questões, fazer questões e perceber que as conjunções vão aparecer. E aí, galera, é uma ideia de prática, beleza? Para que você consiga internalizar esse assunto, certo? Vem aqui comigo, ó. Olha, nós fechamos então um bloco em que eu falei sobre subordinação. Só que a minha subordinação aqui, ela ficou restrita às ideias adverbiais. Eu quero que vocês anotem ainda, que vocês saibam, já comentei isso no começo do vídeo, mas que toda oração adverbial, ela tem a função sintática de um adjunto adverbial. Função esta que já foi estudada no nosso módulo de funções sintáticas, tá bom? Então a gente sabe que marca circunstância e tal. Então, ó, toda vez que a gente falar de uma oração adverbial, falaremos sobre um adjunto adverbial, só que ele aparece em forma de oração. Tá bom? Beleza. Então é o seguinte, matamos a primeira parte de subordinação, nós ainda temos aqui 2 mundos a estudar. A oração subordinada com valor de substantivo e com valor de adjetivo. Certinho? Então, eu espero por você nas próximas aulas, que são muito importantes, que são muito cobradas e que você não pode perder. Beleza? Tamo junto. Fui.